Então, gente, ontem nós discutimos um pouquinho sobre ansiedade e sobre fobia, tá? Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre essa reação de conversão e um pouquinho também de transtorno obsessivo crônico, o famoso TOC, tá? Alguns tipos, subtipos, sintomatologia e tratamento. O foco da nossa aula de hoje é encerrar essa parte para nós entrarmos com a aplicabilidade da psicologia na enfermagem amanhã, tá? Então a nossa aula vai ser um pouquinho mais extensa do que a de ontem. Vamos começar com reação de conversão. Gente, reação de conversão é descrita pela psicologia como uma condição médica em que os pacientes eles apresentam alguns sintomas neurológicos, tá? Como dormência, cegueira, paralisia temporária, essa cegueira também às vezes pode ser temporária, algumas crises que são semelhantes a uma crise epilética, porém elas são bem mais brandas, por isso que eu não posso classificar ela como uma crise epilética, porém não tem nenhuma ligação com o sistema nervoso central. Esses pacientes eles não apresentam nenhuma disfunção neurológica, é apenas a vida psíquica dele em desordem que apresenta essa sintomatologia na parte física do corpo, tá? Muitos desses problemas eles surgem de uma hora para outra, quando a pessoa se vê em uma situação de estresse ou quando ela se encontram em alguma dificuldade. É relatado pela psicologia que essas reações de conversão, de dormência, às vezes perca de sono, de cegueira, paralisia e esses tremores semelhantes a uma crise epilética, é mais comum naquelas pessoas de baixa renda, tá? Porque eles têm preocupações e muitas incertezas quanto ao futuro. Anteriormente, essas reações de conversão era chamada e descrita pela psiquiatria, não pela psicologia, como histeria, tá? Desde o início dos tempos, essa histeria, entre aspas, já era retratada, tá? Porém, na época da Idade Média, essa histeria, essa sintomatologia, sem uma explicação, sem um dano neurológico plausível, era sempre associado a algum tipo de possessão demoníaca. Posteriormente, isso, depois que a Igreja Católica saiu do controle, tentaram procurar uma causa biológica e não encontraram essa causa biológica, então tudo isso era retratado era classificado como histeria e começaram os famosos tratamentos psiquiátricos invasivos, principalmente que envolviam afogamento e o eletrochoque, tá? O termo conversão, ele foi substituído depois que o Freud, segundo Freud, criou a chamada psicanálise que nós estudamos, onde ele viu que essa histeria era algum problema no subconsciente, aquela camada mais profunda da vida psíquica, quase que inatingível, atingível apenas pelos métodos freudianos, que seria a própria psicanálise e os métodos hipnóticos, e segundo ele, disfunções desse inconsciente iriam ser refletidos no campo biológico da pessoa, então ela iria ter essa sintomatologia, por mais que ela não tivesse nenhum problema de saúde, tá? E hoje, até hoje, a gente utiliza esse conceito de Freud como uma das principais definições das causas dessa reação de conversão, tá? Então, o problema é no inconsciente, ele é convertido na imagem biológica, no corpo biológico dessa pessoa. Perdão, tem algum colega querendo entrar, só um minuto. Então, tudo aquilo que era chamado de histeria, principalmente aqueles casos relatados pela psiquiatria que eles chamam de histeria generalizada. Como eu disse para vocês também, em alguns casos, as doenças, as psicopatologias, elas são quase todas individualizadas, né? Pertence ao próprio indivíduo, é algo próprio dele mesmo. Porém, em alguns casos, ela pode ser passada para os que estão muito próximos, principalmente a depressão, que é considerada uma das psicopatologias mais transmissíveis, tá? Então, depressão, sim, é uma doença que nós consideramos ela contagiosa. É muito comum nós vermos um indivíduo depressivo e após algum tempo toda a família apresentar a mesma sintomatologia de depressão e terem que fazer os tratamentos ou medicamentosos ou até mesmo a psicoterapia.
Agora nós vamos entrar no famoso transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC, tá? O transtorno obsessivo compulsivo, conhecido popularmente como a sigla TOC, é um distúrbio psiquiátrico que envolve ansiedade, tá? Ansiedade que nós estudamos ontem. A principal característica do transtorno obsessivo compulsivo é a presença de crises recorrentes de algum tipo de obsessão ou algum tipo de compulsão. Daí pode ser desde limpeza, a segurança, nós temos muitos exemplos clássicos de compulsão. Eu vou mostrar alguns para vocês, tá? Aqui tem uma charge que eu encontrei num livro de psicologia da Ana Mercedes Bahia Bock, que o nome do livro é Introdução das Famosas Psicologias, onde a preocupação do cidadão que está sendo decapitado é se o ceifador poderia desinfetar a lâmina, porque ele teria uma obsessão, uma compulsão por limpeza, que é uma das mais famosas que a gente encontra nos serviços de saúde também, tá? Analogicamente falando, senhores, uma pessoa que apresenta o transtorno obsessivo compulsivo, ela é como se ela tivesse, a psicologia compara ela como um disco riscado, onde ela fica repetindo aquela mesma parte onde o disco ele popularmente furou. Então ela vai ter um comportamento repetitivo de algo que ela escolheu para ter como compulsão. Segundo essas pessoas, se elas não conferirem e não realizarem aquela mesma tarefa muitas e muitas vezes, algo de ruim pode acontecer, tá? Se ela não limpar, as pessoas que têm compulsão por limpeza, se elas não fizerem a higienização dos locais várias e várias vezes, na cabeça delas, elas acreditam que elas vão morrer com algum tipo de infecção, e isso nós sabemos que não vai condizer com a realidade. Apenas uma limpeza já é possível retirar toda a carga bacteriana ou a carga microbiana, tá? Da mesma forma, aquelas pessoas que verificam com várias vezes se as portas estão fechadas, se eles desligaram o botão do fogão, tá? E é sempre relacionada a uma ansiedade. Porém, essa ansiedade vai envolver um ritual, alguma compulsão. Então, uma ansiedade mais uma compulsão dá origem a um transtorno obsessivo compulsivo, tá? É muito comum que os pacientes com TOC acreditarem que se eles deixarem de cumprir essa compulsão deles, esse ritual deles, algo terrível irá acontecer, como eu já expliquei para os senhores. Esse comportamento ele tende a se agravar com o tempo, tá? À medida que a doença vai evoluindo, a pessoa ela vai se entregando e vai sendo consumida cada vez mais por essa compulsão. Inicialmente é apenas uma mania. Depois dessa mania vai se agravando até se tornar uma compulsão. Por isso que os diagnósticos devem ser feitos da maneira mais precoce possível, tá? Porque se eu conseguir diagnosticar essas famosas manias antes que elas virem uma compulsão, eu consigo uma recuperação quase que completa desses pacientes, tá? Existem alguns tipos de transtorno obsessivo compulsivo, tá? O primeiro tipo que nós vamos discutir é o de verificação, onde a pessoa ela tem uma necessidade insaciável de fazer verificação de algo, tá? Daí eu vou mostrar para vocês exemplos clássicos que a gente encontra bastante no serviço de saúde, dessas verificações. O que eles têm que verificar várias vezes? Pode ser o gás ou nos botões a gás, né? Como eu já disse para vocês, elas têm que ficar verificando várias vezes se elas desligaram o botão do fogão, com medo de que possa acontecer algum tipo de incêndio. Algumas pessoas têm compulsão por fazer verificação de várias vezes se as torneiras da casa estão fechadas, por medo de inundação na residência. Outras têm que ficar fazendo a verificação das fechaduras e das janelas, com medo de que possa ocorrer algo de ruim, principalmente algum tipo de invasão. Pessoas que têm que ficar verificando se o carro ele está trancado, ela verifica várias vezes se o carro está trancado ou se esse carro está no local onde ela estacionou, ela deixou, com uma ansiedade e um medo associado a esse veículo ser roubado. Então, todas elas vão ser associadas a uma ansiedade ou a um medo, tá? Verificar se a carteira ou a bolsa estão junto com ela. Geralmente,
esses toques é muito mais comum nas mulheres, tá? Essas maneiras de repetição, principalmente o toque de verificação, onde elas verificam várias vezes. A verificação se a carteira está dentro da bolsa pode ser um dos medos de perder algumas informações importantes, principalmente os documentos os documentos pessoais, perdão. E algumas pessoas têm toque por doença, tá? Qualquer sintoma, qualquer sintomatologia que ela desenvolva, ela já interpreta como uma possível doença e uma forma eminente de morte, tá? Daí, muitas das vezes, essas pessoas têm as famosas patologias psicológicas, tá? Onde elas acreditam tanto na doença que elas estão apresentando, que elas passam a apresentar uma sintomatologia bem semelhante à famosa gravidez psicológica, tá? Mas não tem nada a ver com o toque, uma gravidez psicológica, já é um outro desvio psíquico. Oi, professor. Pois não. A mãe de uma colega minha, ela recentemente perdeu uma amiga, né, para Covid. Aí ela Sim. ficou assim, eu creio que pela emoção, ela ficou muito emocionada e ela ficou com tanto medo que começou a sentir todos os sintomas da Covid, tudinho. Perdeu o olfato, paladar, tinha febre, tudo. E quando foi feito o exame de swab nela, deu negativo e ela sentindo todos os sintomas, né? Porque ela acreditou tanto que aquela amiga dela morreu, que ela poderia estar também. E ela com todos os sintomas, só que negativo o exame dela. É a mesma coisa que o Sigmund Freud já explicava, como eu falei para vocês. A inconsciência da pessoa, por mais profunda e por mais obscura que seja na vida psíquica, ela pode sim apresentar esse tipo de comportamento na vida biológica do cidadão, tá? Então, muito dos nossos medos e muito dos nossos traumas, como um mecanismo de defesa psíquica, nós os guardamos no inconsciente, mas às vezes eles afloram e pode surgir esses transtornos que nós estamos discutindo hoje é a terceira aula, tá? Então, muitos deles são guardados nessa parte inconsciente. Além do toque por verificação, onde a pessoa tem que ficar a todo momento fazendo a verificação de algum objeto ou alguma situação, e eu citei alguns exemplos aqui para vocês, como gás, torneira, janela, carro, bolsa, carteira, algum tipo de doença, nós temos um tipo de toque que nós chamamos de toque por contaminação, tá? Geralmente são aquelas pessoas que elas vão ter mania de limpeza e elas enxergam micro-organismo, principalmente micróbios microscópicos, como algo possivelmente não, quase sempre fatal, tá? Nós sabemos que sim, que alguns são patógenos, outros podem causar apenas um leve desconforto, mas a maioria não vai nos causar mal algum, desde que controlado e com uma carga também controlada, tá? Então essas pessoas, elas têm medo de se contaminar nos banheiros públicos, tá? Com medo de contrair esses germes. Outras pessoas, elas ficam agitando as mãos quando elas tocam a maçaneta, quando elas usam o telefone público, na fila de espera de um consultório médico ou de um consultório odontológico, quando elas estão como visitante de algum familiar no hospital, elas têm medo de contrair esses germes da pessoa que ela foi visitar ou do próprio risco de contaminação hospitalar. Essas pessoas, elas têm elas têm necessariamente, quando forem utilizar algum tipo de roupa, elas têm que sacudir toda vez a roupa, porque geralmente o que a gente faz? A gente pega uma roupa dobrada, desdobra e veste. Uma pessoa com um transtorno obsessivo compulsivo do tipo de contaminação, ela tem que sacudir essa roupa várias vezes para eliminar qualquer resquício de célula morta com medo de contaminação. Nós sabemos que a nossa pele constantemente se renova, como nós estudamos em anatomia e fisiologia, algo normal e que não vai trazer nenhum tipo de contaminação para a gente. Porém, essas pessoas têm medo de se contaminarem até com as células que se descamam da pele. E elas também têm uma mania de limpeza, principalmente com a cozinha e com o banheiro, porque principalmente com o banheiro, por ser a visão delas uma dos locais mais contaminados da casa, tá? E pode se espalhar por toda a família. O outro tipo de transtorno obsessivo compulsivo é o transtorno de acumulação. Quando essa pessoa ela tem uma compulsão de acumulador, ela
Às vezes, ela escolhe um objeto específico para essa compulsão dela, mas geralmente o que nós verificamos na maioria dos casos, não. São vários objetos da mesma coisa, porém a variedade é imensa, tá? E ela não consegue, de maneira alguma, fazer e descartar esses objetos, até se esse objeto for considerado algum tipo de lixo ou ele for não apresentar nenhuma utilidade, tá? O descarte desses objetos acumulados é como se estivesse arrancando uma parte dessa pessoa, tá? Algum membro, um braço, uma mão. É a mesma dor que ela vai sentir quem tem o transtorno obsessivo do tipo de acumulação. Outro tipo de transtorno obsessivo compulsivo é o de pensamento relacionado, de relacionamento intrusivo, tá? Quando a pessoa ela tem constante necessidade de ficar buscando a confiança e a aprovação do parceiro dela. Ela não tem um mínimo de autoconfiança e tudo que ela vai fazer, ela pede a aprovação ou a sugestão de quem ela está se relacionando. Isso eu vou chamar de pensamento intrusivo. Tá? A vontade do outro vai interferir diretamente na forma de agir, pensar e viver dessa pessoa. E além disso, esse paciente com transtorno obsessivo compulsivo do tipo de pensamento intrusivo, ela vai a todo momento imaginar que esse parceiro, com coisas bobas e mínimas, como um possível significado de uma infidelidade conjugal, tá? Se ela não encontrar provas de que o parceiro não está mais sendo fiel a ela pode se enganar ter algum tipo de dúvida quanto ao comportamento e principalmente quanto ao futuro, tá? Muitas das vezes essas pessoas podem questionar até a própria sexualidade e ter algum tipo de comportamento impossível no que se refere ao sexo, tá? Por isso que tem um outro subtipo que nós classificamos apenas pensamentos relacionados ao sexo, quando a pessoa, ela, por exemplo, se sente atraída por uma criança ou acha uma criança bonita, alguma criança bonita, ela fala, olha, tal criança é bonita, chamou a atenção e ela tem medo dela se tornar um pedófilo pelo simples fato de ter achado uma criança bonita. Da mesma coisa, se ela achar alguém da família interessante, elas têm medo delas se tornarem atraída sexualmente por esse familiar e cometer incesto. E também se for uma pessoa do mesmo sexo. Um homem, se ele achar, ou algum outro homem achar, chamar a atenção dele, ele tem medo, na parte internaliza isso, de ele ser um homossexual. E nós sabemos hoje que sexualidade é muito mais profundo do que apenas você se interessar ou alguém te chamar a atenção, tá? Nós também temos pensamentos intrusivos do tipo religioso, quando pecados cometidos por ele, essas pessoas acreditam que elas jamais vão ser perdoadas por Deus ou elas vão diretamente ao inferno. São aquelas pessoas que elas tentam agir de acordo com as regras da igreja e elas acabam muitas das vezes exagerando e vivem apenas para isso, tá? Outro pensamento religioso do tipo de pensamento intrusivo é que elas podem ter algum tipo de mau pensamento de um edifício religioso, vai gritar as palavras de blasfêmia do alto de um local religioso, que são no caso das pessoas que se revoltam com a religião, e muitos deles se tornam ateu, mas sem uma racionalidade, porque o ateísmo é sempre embasado numa racionalidade e numa edificação científica, tá? E também pode ter pensamentos dos tipos violento, que é o medo de você matar uma pessoa, o medo de você utilizar algum tipo de faca, objeto pontiagudo, porque geralmente essas pessoas acreditam que elas vão se ferir ou ferir alguém próximo, o medo de saltar na frente de um trem ou de um ônibus em movimento, tá? E o medo também de envenenar a comida dos entes queridos, principalmente quando essa pessoa está responsável pelo preparo do alimento. A próxima patologia que nós vamos discutir hoje é a esquizofrenia, tá, gente? Vou ver, já foram 2 hoje, mas ainda dá pra gente encerrar esses assuntos. Gente, a esquizofrenia, ela é um transtorno mental
dos mais complexos que existe, tá? Porque é muito difícil eu diferenciar o que é real e o que é imaginário, e esse imaginário interferir no pensamento de razão ou no pensamento lógico do nosso paciente, tá? Muitas das vezes pode ser algum tipo de resposta emocional normal e um comportamento normal também das situações sociais, do envolvimento social desses pacientes. É muito complicado de se fechar um diagnóstico de esquizofrenia, porque é sempre confundido ou com uma compulsão, ou com uma psicose, ou com um pensamento de conversão, tá? Ao contrário do que a maioria das pessoas imaginam, a esquizofrenia, ela não é um distúrbio de múltiplas personalidades, tá? Porque distúrbios de múltiplas personalidades é a bipolaridade, como nós também já estudamos na nossa primeira aula sobre bipolaridade na parte de psicose, tá? Ela é uma doença crônica, ou seja, é uma doença que não tem cura, mas deve ser medicada e tratada de maneira mais rigorosa, porque os sintomas tendem sempre a piorar com o passar do tempo. Ela também é uma das psicopatologias mais complexas e vai exigir tratamento até o final da vida desse paciente. Os principais tipos de sintomas de uma esquizofrenia seriam os delírios, que nós estudamos também no delírio em psicose, que é a crença de fatos que não existem, tá? Como, por exemplo, a pessoa está sendo prejudicada por outra, ou a pessoa imaginar que ela está sendo assediada. Ela também pode achar que outra pessoa está sendo apaixonada por ele, algo, às vezes, até um ser imaginário, ele associa essa paixão, tá? Tudo isso são fatos irreais que a pessoa cria na sua própria cabeça. Pode ocorrer também alucinações do tipo, mais ou menos aqui, o que vai ser afetado é apenas a visão e a audição, onde ela vai ver e ouvir coisas que não existem, enquanto na psicose nós vimos que afeta todos os sentidos. Pode também ter algum tipo de pensamento desorganizado, principalmente quando ela for falar coisas que não tem nenhum nexo ou nenhum tipo de sentido, que também é um dos sintomas de psicose. A habilidade motora dessa pessoa, ela pode ser desorganizada, mas às vezes ela pode não apresentar nenhum tipo de comprometimento motor. E também nós temos outros sintomas, como, por exemplo, pacientes que não fazem contato visual de maneira alguma, mas esse não fazer contato visual também é característico de outras patologias, até mesmo do autismo. Logicamente, o autismo é tão complexo como uma esquizofrenia, mas elas têm esses sintomas parecidos uma com a outra. Geralmente, os esquizofrênicos, eles não apresentam, e não é que eles não querem demonstrar, tá? Eles não apresentam mesmo nenhum tipo de emoção. Eles nem internalizam essas emoções, eles simplesmente não as têm. Eles também não podem alterar a sua expressão facial, se eles estão felizes, se eles estão tristes, se eles estão com medos ou ansiosos, vai ser a mesma expressão facial. Geralmente eles tendem a se isolar, principalmente pela alucinação e pelo delírio de que alguém possa fazer mal a ele, e geralmente eles também se negligenciam na parte de higiene pessoal. A paranoia. A paranoia se refere sempre a um sentimento profundo de desconfiança, algo persistente, excessivo e sem nenhuma fundamentação lógica. Os sentimentos, eles são tão profundos e o paranoico, ele sempre vai procurar agredir aqueles que não estiverem presentes no seu conflito. Então, ela cria toda uma cena na sua vida psíquica, tá? E os que não participarem, não aceitarem aquilo como uma verdade, eles vão atacar ou eles vão agredir fisicamente ou verbalmente. De todas as patologias, psicopatologias, senhores, o paranoico, ele é um dos mais agressivos. Logicamente, quando a pessoa também entra em surto psicótico, ela pode ser agressiva. Aí, muitas das vezes, a agressividade vai machucar apenas ela mesma. O paranoico não, tá? Ele se torna muito agressivo e ele não se dá conta que ele está sendo agressivo e que ele está agredindo alguém. Existe alguns tipos de paranoia relatado pela
psicologia e tratados pela psiquiatria, tá? Porque aqui, no caso, tem que utilizar necessariamente alguns tipos de medicação e também alguns tipos de terapia. O primeiro tipo de paranoia é o transtorno de personalidade paranoide. É o caso... Um pouco. É porque senão não vai dar tempo. Respira um pouco que tá ligeiro demais, homem. Vocês não estão conseguindo entender, não? Mas eu tô entendendo, só que tá muito ligeiro. Tá, vai. Então vou um pouco mais devagar. Vamos ao primeiro tipo de paranoia, então, senhores. O transtorno de personalidade paranoide. Aqui sempre vai ser associado a desconfiança, distanciamento e sensibilidade a críticas. É aquela pessoa que teve essa disfunção psicológica lá na vida, na infância, tá? Isso vai persistir até a vida adulta. Nós conseguimos ver esses sinais de transtornos de personalidade, principalmente de paranoia, em algumas crianças que elas não interagem com outras, crianças que não brincam com outras crianças, sempre mantêm uma distância, são crianças que elas não aceitam de maneira alguma serem contrariadas, tá? Isso pode ser sugestivo de um transtorno de personalidade paranoide. Isso tende a se agravar na vida adulta. Deve ser feito um acompanhamento psicológico com essa criança, tanto que hoje existem terapias específicas e profissionais específicos apenas para o tratamento de psicopatologias em crianças. Tá? Esse seria o primeiro tipo de paranoia. O segundo tipo de paranoia é o transtorno delirante paranoide, onde aqui sempre vai ser associado a um delírio, tá? Principalmente um delírio de perseguição, que não seja de parte da sua personalidade. Eu tenho uma esquizofrenia que nós vimos anteriormente, uma esquizofrenia paranoide, que a pessoa, ela, além de ter o sentimento de perseguição, ela vai ter algum tipo de alucinação. E isso não faz parte da sua personalidade. O esquizofrênico, ele sempre vai estar naquele constante quadro clínico. O paranoico, não. Ele vai ter picos e vai ter crises que vão ser precedidas de um período de normalidade e, posteriormente, ele vai ter novamente uma crise. Por isso que deve ser tratado o quanto antes, tá? E nós também temos um tipo de paranoia extremamente, na minha visão, é a mais interessante, que nós chamamos de folia dor. Folia dor é o que nós chamamos de paranoia generalizada, onde a paranoia ela é induzida por outra pessoa, tá? Geralmente um pai ou um cônjuge, ou ela pode ser em grupo, é o que nós chamamos de paranoia generalizada, onde um certo grupo, todos os indivíduos, ao mesmo momento, eles começam a ter os delírios, as alucinações e ter os famosos surtos paranoicos. O problema aqui é que quando eles estão em grupos, eles podem atacar um aos outros e se ferir, e muitas das vezes também pode ser fatal. Tá? Mas muitas das vezes, por incrível que pareça, eles se entendem, eles conseguem enxergar e entender as mesmas vozes, as mesmas alucinações, os mesmos sentimentos de perseguição. Tá? É bem interessante quando principalmente a psiquiatria faz testes clínicos com esses tipos de paciente. E por último, a psicopatia. Psicopatia é toda doença psicológica, gente. Então, todas que nós vimos até agora pode ser considerada uma psicopatia, mas ela também, em algumas literaturas, é chamada de sociopatia, que ela é atribuída a um indivíduo que ele tem uma desordem de personalidade, qualquer dessas desordens que nós estudamos até agora, tá? E ela vai apresentar também um comportamento antissocial, ou seja, ela não vai interagir com a sociedade. Essas pessoas geralmente não têm uma capacidade de empatia com o próximo e também elas não apresentam nenhum tipo de remorso e elas não têm controle do seu comportamento. Então, todas essas doenças que nós vimos até hoje podem ser consideradas psicopatias, mas quando ela tem um distanciamento da sociedade, quando já tem essas características de crueldade, de falta de controle comportamental, eu vou passar a chamar ela de sociopatia.
Os principais sintomas de um sociopata é o egocentrismo, tá? Onde ele vai se achar o centro do mundo dele, vai ter uma sensação sempre de grandiosidade, uma autoestima muito elevada. Eles possuem uma tendência ao tédio, já que eles estão isolados, não tem nenhum tipo de interação, então não tem como ele ter essa associação com outras pessoas. Então é ele mesmo em sua individualidade, então eles são sim propensos ao tédio. São pessoas extremamente manipuladoras, já não possuem nenhum tipo de remorso ou sentimento de culpa, como eu já havia falado para vocês. Não controlam de forma alguma o seu comportamento, então eles não têm um controle da doença psicopatológica dele. Possuem uma conduta sexual promíscua, altamente reprovada, principalmente pelo alto nível de imoralidade, que em certos grupos é aceitável, mas são grupos minoritários, que no geral as pessoas não aceitam como algo normal. Eles possuem metas que não são nem um pouco realistas, tá? Principalmente quando nos referimos a metas de longo prazo, como mania de conquistar o mundo. É algo totalmente irreal, mas eles não conseguem essas metas, tá? Eles são altamente impulsivos, eles têm uma impulsividade bem aflorada, eles são incapazes de aceitar a responsabilidade daquilo mesmo, do ato que ele cometeu, eles não se sentem culpados por isso. Eles têm, geralmente, os jovens que são sociopatas, são aquele famoso adolescente problemático, o famoso jovem delinquente, que não se pode mais nem falar isso aqui no Brasil, que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, reprova esse tipo de nomenclatura, porém é a nomenclatura técnica e os profissionais de saúde vão continuar usando ela, por mais que o ECA não apoie. Tá? Eles têm uma revogação da liberdade condicional dele e eles têm uma versatilidade para vários tipos de crime, já que eles podem cometer desde roubo, estelionato, assaltos e assassinatos. Eles têm uma grande gama de crimes que eles podem cometer, porque eles são destemidos e eles não vão sentir remorso. Então, enquanto algumas pessoas só vão conseguir cometer assaltos e traficar e vão ser incapazes de cometer assassinato, eles não. Eles cometem qualquer tipo de crime desse. Hiperatividade. A hiperatividade é um estado que a gente caracteriza pelo excesso de energia. Tá? Ela pode ser uma hiperatividade física, pode ser uma hiperatividade muscular ou também uma hiperatividade mental, tá? Que é um intenso fluxo de pensamento, onde a pessoa ela não consegue desligar o cérebro. Geralmente são pessoas que sofrem bastante com insônia e a madrugada, por ser o horário mais silencioso, que não tem nenhum tipo de interferência externa, geralmente as pessoas estão dormindo nesse horário, é o momento que o hiperativo mental ele mais aflora a sua psicopatologia, tá? Ele não consegue de forma alguma relaxar e desligar o cérebro para conseguir dormir. Em geral, o hiperativo ele é desatento, porque ele está sempre focado em apenas uma coisa. Só um minuto. Tem alguém querendo entrar. Saiu. Essas pessoas, por elas estarem nesse constante movimento físico e nesse constante movimento mental, é característico daquelas crianças que elas não conseguem se concentrar de forma alguma em uma atividade e sempre têm um desempenho escolar muito ruim, tá? Elas tendem também a ter problema de leitura e de tarefas acadêmicas, porque elas não vão ter a capacidade de se concentrar, sentar numa cadeira, sentar numa mesa, ler, reler, raciocinar e posteriormente fazer a resolução disso, tá? Porque o pensamento dela é muito rápido. Geralmente o imperativo, quando vai escrever, ele possui uma letra quase que ilegível, porque ele quer escrever na mesma velocidade que ele pensa, tá? Isso pode fazer com que a letra dele se torne muitas das vezes bem ilegível.
Frequentemente, esse transtorno ele pode ser acompanhado de outros tipos de psicopatologias, tá? Como algum tipo de desenvolvimento, atrasos de desenvolvimento, dificuldade na fala e faltas de habilidades, principalmente habilidades motoras. Os principais sintomas de hiperatividade nas crianças são: essa criança está sempre inquieta, por mais que ela não consegue ficar sentada. Criança normalmente já é assim, mas uma criança hiperativa, isso é um pouquinho mais desenvolvido, tá? Ela está sempre mexendo os pés ou a mão. Se ela é obrigada por um adulto a ficar quieta num canto, ela vai ter que externalizar essa hiperatividade dela de outra forma. Ela sabe que se ela sair da ordem que foi dada a ela, ela vai ser reprimida. Então, ela externaliza isso nos braços, nas pernas ou no dedo. Aquela criança que fica toda hora balançando os braços, as pernas, por mais que sejam sentadas. Professor, a hiperatividade e o autismo são muito parecidos, né? Como é que faz assim para diferenciar? O autismo, nós não temos até hoje um conceito, uma fisiopatologia bem definida, tá? Geralmente, o imperativo, ele consegue se relacionar com pessoas. O autista, dependendo do grau do autismo, ele não consegue. Porque o autista, ele cria o mundo psíquico dele e vive em sua individualidade constante. Geralmente, o imperativo, apesar dele ter essas características, eles tendem, sim, a ter uma melhor chance de se relacionar com outras pessoas. Basicamente, essa diferença. Tem outras, tá, que nós vamos discutir bem na disciplina de saúde mental. Mas o hiperativo, ele consegue se relacionar, por mais que não seja totalmente efetivo, porque as outras crianças, no caso de uma criança, as outras crianças não vão conseguir acompanhar o ritmo dela, e muitas das vezes eles vão ter essas dificuldades, mas porém tem sim ao menos essa tentativa. O autista não sequer tem essa tentativa. Além disso, a concentração fixa em uma única atividade ou em partes de um objeto são características de autismo. Na hiperatividade não tem essa concentração em partes de um objeto. Se você der um brinquedo, um carrinho, por exemplo, para um menino autista, ele vai querer brincar com a roda desse carrinho e não com um carrinho completo. O hiperativo não, ele vai brincar tanto com esse brinquedo que ele vai quebrar. Tá? Uma criança hiperativa sempre vai se levantar quando é para ficar sentada, tá? E se ela for obrigada a ficar sentada, como eu disse para vocês, ela vai tentar externalizar isso de outra maneira. Vai ter dificuldades em participar de brincadeiras que sejam calmas. Mas se for brincadeiras que exijam, por exemplo, corrida e movimentação, elas vão se destacar bastante. E como você perguntou, um autista jamais vai participar de uma brincadeira dessa, tá? Também é outra diferença. Já nos adultos, gente, essa hiperatividade pode ser uma inquietude interna e pode também ser o precursor de uma possível ansiedade, já que o adulto, ele já consegue reprimir mais esses desejos dele. E ele sabe que ele não pode ficar correndo, não pode ficar pulando como uma criança, tá? Por isso que essa perturbação é toda internalizada. Ele não vai mais externalizar como ele fazia quando era criança. E muitas das vezes ele pode desenvolver, sim, uma ansiedade. Eles têm dificuldade de ficar sentados em reuniões, a mesma característica, mas eles não vão ficar balançando os braços e as pernas e os dedos igual uma criança. Geralmente ele vai descontar a falta de balançar o braço, a mão e os dedos na fala. São pessoas que vão falar extremamente rápidas, tá? Ou eles podem descontar também numa bebida ou num fumo, onde eles vão aumentar a quantidade de injeção desses dois tipos de drogas. Eles têm tendências a serem viciados, o que a gente chama de workaholic, que são pessoas que são viciadas em trabalho, tá? Elas tentam redirecionar essa hiperatividade delas, essa impossibilidade, essa incapacidade de se desligar no trabalho ou também nos estudos, tá? Também tem essas possibilidades. Quando criança é bem mais fácil de fazer o diagnóstico. Quando o
o hiperativo ele cresce e ele tende a internalizar e a demonstrar essa hiperatividade dele em outros campos, que não são tão evidentes quanto numa criança. Agora o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com uma hiperatividade, tá? Ele é um transtorno neurobiológico que aparece logo na infância. Muitos casos de TDAH acompanham o indivíduo por toda a vida, tá? Ele é classificado, caracterizado bastante pela combinação de alguns sintomas do déficit de atenção mais os sintomas de hiperatividade que nós vimos. Eles são uns dos transtornos psiquiátricos mais estudados no mundo, tá? Porque existe até hoje um questionamento entre os cientistas e os pesquisadores de quando isso começou, qual seria a origem, e até hoje não há um consenso das causas reais, o que vai causar esse déficit de atenção com hiperatividade. A única coisa que nós sabemos é que é um déficit de atenção, uma dificuldade de se concentrar, mais algum sintoma de hiperatividade, que pode ser uma inquietude motora ou algum sentimento de impulsividade. Mas como que isso surge e a origem disso, até hoje nós não sabemos. Quais são as sintomatologias do TDAH? Nós temos sintomas comuns, tá, de desatenção, e também nós temos sintomas comuns de hiperatividade. Lembrando que aqui é um déficit de atenção, então é uma desatenção, mais uma hiperatividade. Então tem sintomas específicos dessa parte de desatenção e sintomas específicos dessa parte de hiperatividade. Vamos ver primeiro a parte do déficit de atenção, que são sintomas comuns de desatenção. Deixar de prestar atenção em detalhes ou cometer erros por descuidos em atividades escolares, de trabalho ou durante outras atividades, cometer erros é normal. Mas por falta de atenção e toda vez essa ser a causa do erro, pode ser que indicar que algo não está dentro da normalidade, tá? Geralmente também essas pessoas com desatenção, elas têm dificuldade de manter atenção em tarefas simples, tá? Principalmente em atividades lúdicas, que são aquelas atividades que deveriam distrair a mente. Elas não conseguem escutar quando dirigem diretamente a palavra a elas, porque elas estão concentradas em uma coisa que não tem absolutamente nada a ver. Então a pessoa está falando com ela e ela inconscientemente não está conseguindo ouvir o que é dito a ela, tá? Elas também têm dificuldade de organizar tarefas e atividades, elas evitam e não gostam ou relutam em se desenvolver em tarefas que exijam um esforço mental prolongado, principalmente quando essa pessoa tem que fazer algum tipo de prova prolongada, por exemplo, uma prova de concurso público, uma prova de vestibular, o próprio o exame do ensino médio, o Enem. Essas provas com uma longa duração é uma das piores fragilidades de alguém que tem um déficit de atenção. Já os sintomas que se referem à parte da hiperatividade e da impulsividade são remexer ou batucar as mãos, da mesma forma que nós vimos na hiperatividade, levantar da cadeira em sala de aula ou em outras situações que ele deveria permanecer sentado, ser incapaz de brincar ou desenvolver atividades de lazer, que são atividades calmas, porém, se for algo que exige movimento, exige atividade, eles vão conseguir sim desempenhar. Não conseguir ou não se sentir confortável para ficar parado por muito tempo. No caso de restaurantes, de reuniões, em conferências científicas, em congressos, nas próprias aulas, tá? Geralmente são pessoas que falam bastante e eles têm dificuldade em esperar a sua vez. Eles saem atropelando as palavras e tentam a todo momento ficar tomando a vez do outro de falar. A cleptomania. A cleptomania, senhores, é um distúrbio psicopatológico que faz com que a pessoa comece a roubar diversos tipos de coisas, tá? Geralmente, as coisas que são roubadas são objetos que não têm nenhum tipo de valoração. É apenas o gosto de poder roubar, mas não, a pessoa não vai necessitar desse objeto e muitas das vezes esse objeto não vai ter nenhum tipo de serventia para ela, tá? Como, por exemplo, pedaço de giz, sabonete
de hotel, caneta e etc. E aí, muitas das vezes eles fazem isso sem muita consciência e sem necessidade, tá? Isso pode ser feito em loja, em hotéis, na própria escola ou qualquer outro tipo de local. A hipocondria, que é a última psicopatologia da nossa aula de hoje. A hipocondria, ela já é um quadro onde a pessoa tem um medo excessivo e um medo não realista de ter algum sintoma ou alguma condição que vai interferir na sua saúde, tá? E ainda não foi diagnosticado. São aquelas pessoas que sentem qualquer tipo de sintoma ou elas criam um sintoma e começam a pesquisar sintomatologia e todas as doenças que aparecerem na pesquisa dela, ela vai considerar de estar com essa doença. Elas vão ter uma preocupação excessiva, tá, com essa sintomatologia. Segundo ela sempre vai se considerar uma pessoa doente e muitas das vezes ela vai se automedicar. São aquelas pessoas que têm todos os tipos de medicamento em casa. E por incrível que pareça, elas sabem para que serve cada um. Porém, elas não têm as habilidades que nós da área da saúde temos, que é quanto à administração e principalmente a interação medicamentosa. É muito comum os hipocondríacos darem entrada no serviço de saúde por intoxicação medicamentosa, tá? Ter associado uma droga a outra ou ter consumido uma dose um pouquinho mais elevada. Sintomas simples já desencadeia essa crise do hipocondríaco, tá? Por exemplo, quando a pessoa sente uma dor de cabeça, uma leve dor de cabeça, em vez de ela pensar das 300 milhões de patologias que nós temos, que um dos sintomas são a dor de cabeça, ela já vai logo imaginando que ela tem algum tipo de tumor cerebral. Ela não verifica se é fome, não verifica se foi insolação, não verifica se pode ser um leve resfriado. O simples fato de sentir dor de cabeça já representa para o hipocondríaco que ele está com algum tumor cerebral e muitas das vezes esse tumor é mortal. São aquelas pessoas que entram no serviço de saúde se elas não estão intoxicadas já com o diagnóstico e muitas das vezes não é o diagnóstico correto e eles brigam, eles fazem o maior escândalo no hospital querendo ser medicado ou que o médico e nós da enfermagem concordemos com esse diagnóstico por ela pré-estabelecido, tá? E aqui eu coloquei para vocês duas tirinhas de hipocondríaco, tá? Que vocês podem ler. Eu já dei esse material para vocês. E a frase que nós iniciamos a nossa aula, que somos tudo aquilo que pensamos. Tudo o que somos surge dos nossos pensamentos. Com nossos pensamentos fazemos o nosso mundo. Porque como nós vimos de todas essas psicopatologias, todas vão surgir com uma vida psíquica e com os nossos pensamentos, tá? Pensamento de medo, pensamento de compulsão, e isso pode ser o fator desencadeador de todas essas, tá? E com isso nós encerramos a nossa aula de psicologia anormal, senhores.